E é isso aí, meu povo. Estamos iniciando aqui uma nova série de podcast. E hoje estamos com o nosso querido Luiz Viana, tá? Então vamos lá. Se apresente, por favor, senhor. Tudo bom, Érica? Tudo Primeiramente, jóia. eu queria agradecer imensamente aqui pela oportunidade de estar participando desse podcast. É a primeira vez que eu estou participando de um podcast aqui. E um abraço aí para a sua audiência, que é super qualificada, incrível. Então, vamos começar aqui nesse papo. Eu sou o pai do Isaac, de 17 anos, trabalho com eventos e sou ator há mais ou menos 8 anos e sou cozinheiro por amor. Cozinheiro por amor. E é isso. Então, assim, me fala um pouco mais sobre a tua trajetória de vida até hoje. Olha só, ah, eu fui uma pessoa que sempre fiquei um pouco preocupado em relação a essa parte de vida de adulto, né? De você fazer uma coisa durante tanto tempo e questão de CLT, de você poder prover para ter uma família, porque uma coisa é você se sustentar sozinho e você querer ter um sonho de uma família, você ter para você e poder sustentar a sua família. Então, a primeira oportunidade que eu tive foi com eventos, a promotoria de celular Nokia, né? Eu sou bem Uau! antigo mesmo, No tempo do o Nokia. tempo do Era o Nokia. 3310, né? Inclusive. Exatamente, eu fiz o lançamento do primeiro Nokia que era colorido, e era um Uau! estouro, todo mundo Mas já tinha câmera? tinha câmera. Ele foi o primeiro que foi colorido, e a partir daí ele já teve câmera também. Aí eu trabalhei na loja da Claro, se eu não me engano. E eu achei interessante que era um trabalho de 15 dias e era muito bem remunerado por conta do tempo. Era como se fosse 15 dias já ganhasse o dobro do que seria num trabalho comum de CLT. Então, a partir daí eu já comecei a achar interessante. E depois eu comecei a trabalhar com comerciais de TV. Tinha um amigo meu que tinha uma produtora, daí ele me fez o convite, aí eu fiquei curioso para saber quanto era o valor também. Era um valor bem legal para um dia só. Tudo pelo valor, né? Primeiramente, tudo pelo valor. É isso aí, mas continua. Então, eu comecei a fazer esses trabalhos e achei interessante porque eu também tinha um problema muito grande com timidez, coisa de colégio, de bullying, essas coisas. Então, foi um momento onde eu consegui me superar para poder me expor em relação às pessoas e me conhecer mais, conhecer lados da minha vida que eu não conhecia. Porque a arte, ela libera várias cadeias, espaços que não estavam dentro e a gente nem sabia que tinha. E ajuda, né, pra gente se expressar, a comunicação, como dá pra ver que você tem um talento muito grande para isso, é uma coisa importantíssima, né, na nossa vida. Certo. Além da publicidade, tu ainda trabalhou com o quê? Olha só, eu fiz diversos comerciais de TV, campanhas do estado do Ceará, eventos privados também. Então, participei de eventos como o Ceará Music, que é um evento que tem aqui em Fortaleza, muito antigo, muito conceituado. Trabalhei para grandes marcas, Coca-Cola, dentre outras, e fazendo promotoria. Depois comecei a fazer coordenação de eventos. E posteriormente começou a surgir também trabalhos na base de teatro, mas mais teatro ao ar livre, festas infantis. Fiz o Homem-Aranha, Capitão América, Uau! Príncipe da Disney. Que mais? E, nossa, a lista é muito extensa, porque são quase 20 anos aí de carreira, né? Sim. Mas engraçado que foi algo que eu pensei que fizesse por um ano, 2 anos, só por enquanto que eu conseguisse empreender. E é uma coisa que eu sempre quis, foi ter um negócio meu, empreender, e depois que aconteceu essa questão da internet, ficou mais vivo, mas Sim. acabou me acompanhando até então, essa questão do teatro, né? E hoje em dia, para quem não sabe, a gente tem o Boteco Seu Domingo aqui em Fortaleza e o Seu Domingo Beach Club, que é onde a gente se conheceu. E você Sim. pode fazer o convite para estar participando aqui do seu podcast. Sim, claro. Já está E convidado. perfeito. E a partir daí foi que eu comecei a fazer vários personagens e eu faço o personagem do Seu Domingo também. É a primeira mão, exclusividade aí que muita gente não sabe porque o mistério é um gatilho poderosíssimo. Sim, Eu total. evito falar para todo mundo, muita gente
quer saber e tal, mas isso é que faz a coisa girar da forma diferente. Então... É o que faz o negócio acontecer, né? A gente chama isso de tempero do marketing, não é isso? É você atiçar o gatilho da curiosidade. Concorda comigo? Sim, é um gatilho poderosíssimo. Curiosidade, gatilho da escassez, né? Também. Então, você chegou a comentar que era muito tímido, né? Essa timidez, ela partiu de qual momento? Olha, não sei se é assim no Brasil inteiro, mas aqui no Ceará, eu sei que em Belém do Pará também tem muita coisa de... Porque eu sou um pouco antigo também, né? Eu nasci em 1985, eu tenho 38 anos já. Muito antigo, você é muito antigo, muito. Então, mas a gente tem uma vantagem porque a gente pegou uma época antes e depois da tecnologia, né? Que nem eu falei, essa questão aí da promotora do celular, a gente conseguiu estar nessa divisão entre esses dois mundos, né? Então, tinha muito apelido, né? Era muito magro e alto, aí a gente tem problema com autoestima, se achava feio, etc. E eu não sei muito bem o que é que ficou no meu subconsciente em relação a isso, né? Algumas coisas eu sei, outras não, mas foi algo que eu comecei a me expressar de outra forma, que foi através do esporte, mas eu fui para o esporte, mas não para quebrar esse bloqueio da timidez, mas eu vi que o esporte me deu uma notoriedade no meu colégio, as pessoas passaram a me respeitar mais, só que eu nunca fiz nada de diferente. Aí eu comecei a entender o que é uma persona, personalidade ou de certa forma, status, né? Seus seguidores aí devem... Tua audiência deve compreender muito isso sobre status, né? E a partir daí eu comecei a querer quebrar esses bloqueios de alguma forma, né? Eu lembro quando eu era criança, tava tendo o primeiro filme do Jurassic Park, aí teve o filme do Robin Williams, que era do Peter Pan, e eu achei incrível aquele filme, daí eu fui com a minha mãe, a primeira experiência mais, assim, traumática que eu tive, né? Aí eu lembro que eu fui com a minha mãe, daí ela pegou, viu a fantasia e era muito legal a fantasia, só que tinha um chapéu todo verde, cheio de lantejoula, eu olhei assim, rapaz, eu com esse chapéu aí, acho que o pessoal que não alisa ninguém ali vai acabar com a minha raça nesse colégio. Então, e como foi a experiência? Sua mãe chegou a te presentear com essa fantasia? Você chegou a usar? Me conta aí. Foi assim, a gente foi na loja, aí ela falou assim, eu vou comprar a fantasia, mas você tem que usar o chapéu. Eita. Aí eu, nossa, velho, eu sempre tive uma situação que eu sempre quis ser muito honesto. Eu podia muito bem ter uma malícia de chegar e pedir e não usar o chapéu e pronto. Mas como eu falei que eu iria usar, aí eu tive o compromisso, né? Eu peguei na noite, de uma noite para outra, eu quase não consegui dormir. Aí eu cheguei no colégio, aí eu não consegui entrar direito. Eu entrei, aí fiquei em pânico, aí eu passei a festa inteira debaixo da cadeira da coordenadora. Nossa. E a festinha acontecendo e eu lá... Aí alguém chegava e perguntava, o que você tá fazendo aí embaixo? Não, tô com dor de barriga aqui, tô passando mal. Aí eu lembro que quando acabou a festa, eu já querendo ir embora, aí o rapazinho que mais tirava onda com todo mundo tava vestido com a fralda geriátrica, uma chupeta desse tamanho nos peitos, e lá de boa. Aí eu peguei e olhei assim, nossa, eu acho que eu tô exagerando aqui nessa situação. Aí mais na frente eu subi lá no segundo piso do colégio, aí eu vi uma criancinha menor do que eu, com a mesma fantasia. Aí, a partir daí, eu comecei a querer quebrar esses bloqueios, né? Perfeito. Aí participei de festival de música, do colégio, na frente de todo mundo, só para testar essa questão de timidez, sem saber cantar nada. Mas chegou a cantar? Cantei, foi péssimo, mas eu fui lá e... Foi horrível, mas deu tudo certo, né? Foi tudo... o principal foi que eu consegui quebrar mais esse paradigma e, aos poucos, eu fui me desenvolvendo na questão do teatro, de se apresentar... Né, foi melhorando essa situação, até que você estava falando sobre apresentação de colégio com cartolina, fica todo mundo fazendo aquela pressão, a gente vai quebrando aos poucos, né? Sim. Vai vendo a identidade. E fiquei sabendo também que você tem uns dotes culinários. Me conta um pouquinho sobre esses dotes. Pois é, eu tenho dotes culinários que eu não sabia que eu tinha. Eu lembro que a minha primeira experiência com a culinária foi fazendo um Nescau.
Nescau, uau! É muito difícil de fazer um Nescau, né? Leite, Nescau, mexe, tá resolvido. Tá resolvido, né? Mas tem que ter uma técnica aí que eu não sabia. Mas me conte aí essa técnica. O porteiro do meu condomínio, ele fazia um Nescau muito bom. Toda vida eu tomava lá o Nescau dele e tal. Eu preciso aprender a fazer. Essa técnica do Nescau. Aí ele pegou, não, é fácil. Eu nem me lembro se ele me explicou direito como era, né? Só sei que eu fui fazer e ficou péssimo. Aí eu olhei assim, nossa, eu não consigo fazer um Nescau, então adeus, culinária, nada feito, né? Sim. Aí depois de um bom tempo, eu descobri que tinha ficado ruim porque eu tinha feito ele com água, era só isso. Mas esse bloqueio ficou na minha mente por muito tempo. Eu acredito que até hoje tu lembra do Nescau, né? Lembro demais, bendito esse Nescau que eu não consegui fazer. Mas chegou a aprender e chegou no ponto do Nescau perfeito? Cheguei. Agora eu já sei fazer um Nescau cremoso. Perfeito. Com a textura correta. É aquela situação, né? O simples bem feito é o que funciona. Sim. Basta ser simples, porém bem feito. É isso que eu levo, assim, pra minha vida. Entendeu? E, assim, me fala um pouquinho sobre a questão da tua espiritualidade, da tua relação com a tua família. Como é teu dia a dia? Então, eu vim de um berço católico. Na verdade, eu acho que até os meus 5 anos de idade, meus pais eram evangélicos, mas eu não tenho muita lembrança sobre essa época, né? Daí eles se tornaram católicos e desde então, até uns 15, 16 anos eu ia para a igreja com eles e ia, só que eu achava extremamente chato, sabe? A forma que Jesus ele foi apresentado, que era muito um padrão, tinha um script e algo que me parecia muito penoso, entende? Aí eu pensava, nossa, a vida é tão curta pra gente poder estar vivendo nesse peso e eu não consigo ver toda a bondade e benevolência de Deus da forma que ele foi apresentado. Eu sei que existe um sacrifício e tudo mais, então eu fiquei meio no mundo, meio aqui, porque também não quis deixar de começar a conhecer as coisas, né? Sim. E essa história acaba indo para um lado e para o outro, no sentido que eu fui também pai com 21 anos, né? E, enfim, nesse meio termo, eu fui um pai muito presente. Até os primeiros anos dele, eu passei 3 anos casado com a mãe dele, morando junto. Então, quando eu me separei, eu comecei a querer aproveitar as outras coisas do mundo, porque vai que... Eu acho que a maioria dos homens, pelo menos os homens que eu conheço, eles pensam que eles querem aproveitar, porque depois, adeus, aí a vida é totalmente diferente, e eu via mais como um martírio de você... Tá preso, né? não poder fazer as coisas que a pessoa quer e tal. Mas depois eu entendi que isso justamente é maturidade, seja para homens, para mulheres... Para todo mundo, maturidade não é fazer o que a gente quer, é fazer o que tem que ser feito. Perfeito. E a partir daí foi que eu comecei a ver a minha identidade em Cristo também, que quando eu comecei voltando para a história lá da timidez, quando eu comecei a pensar mais que eu preciso simplesmente agradar a Deus e estar feliz com meus propósitos, eu comecei a não me importar muito com a opinião de terceiros. Uau. Porque eu tenho uma questão... ser muito perfeccionista, sempre me importei muito com a opinião dos outros. E por conta disso que eu comecei o teatro e fazer isso para ver se eu me libertava disso. Mas depois que eu comecei a ter identidade em Deus, tudo melhorou, porque tem coisas que eu quero fazer, certo? Até o dia de hoje. Só que não é a minha opinião, ou a sua opinião, a Érica, ou da opinião da sua audiência, mas existem princípios milenares. Sim. E sempre quem segue esses princípios se dá bem. Porque eu não posso achar o que eu acho que é certo, só porque eu sou um homem bom e etc. Isso aí é ser uma boa pessoa, mas o que é ser um bom filho? Ser um bom filho é fazer o que o nosso pai acha que a gente deve fazer. E essa questão foi uma questão muito, muito divisor de águas, porque a partir daí que eu vi que existe um caminho, existe uma receita, como se fosse uma receita de uma comida gostosa, de um bolo. Então, eu não posso fazer só o que eu quero, porque há 5 anos atrás eu tinha uma mentalidade, há 10 anos atrás é outra, então nunca vai existir verdade, sempre vai existir
opiniões, né? Sim. E de opiniões sempre... tanto eu posso mudar como as pessoas, então se for assim, eu nunca vou entender o que seria realmente a verdade, né? O porquê que a gente está aqui. E também comecei a ver a vida como algo finito, né? Porque se a gente chegar até os 100 anos, 110 anos, é um sopro, logo mais a gente está lá e a gente vai Eu ter... pretendo chegar nos 120. 120. Já comecei a malhar. Muito Tô bem. indo de segunda a sexta-feira. Só tenho que cortar a coxinha, mas o restante tá tudo certo. Perfeito. Tudo é um processo também. Eu tô na caminhada firme com Cristo há 2 anos. Só Uau. que caindo, levantando, só que eu tenho a intenção de acertar. Por mais que eu vá errar até o final da minha vida, mas eu posso te dizer uma coisa, que hoje em dia eu consigo acertar muito mais. E tem me ajudado também em relação à questão profissional. Agora eu tenho a minha página, eu testei minhas receitas comigo, tive alguns resultados, mas quando a gente pensa que é sozinho, por conta da própria pessoa, é muito mais difícil. Agora, quando a gente vê que a gente não está sozinho, que Deus está acompanhando, então eu já acordo mais feliz, eu acordo chato, sabe? Velho, chato, mal-humorado, aquelas coisas. Aí eu vou pegando embalo de acordo com o tempo, né? Então, a partir daí eu comecei a acordar melhor, ter o meu contato com Deus, comecei a deixar as coisas boas da vida na mesa para conseguir acessar o extraordinário, que eu, na minha vida inteira, eu já tive muitas provações, muitos livramentos, e eu tive testemunhos incríveis assim na minha família em relação ao meu irmão, que foi ele que começou a me puxar para esse lado e falar coisas de sonhos, premonições e coisas extraordinárias. E aí nossa, eu vivi muitas coisas boas aqui na Terra e tal, mas eu quero começar a viver o extraordinário. Ter sonhos, premonições e ver o extraordinário de uma forma que diferente do que eu já vi, porque eu sempre achei que eu sempre tive o caminho, né? Para começar a andar de bicicleta há 17 anos e... É uma paixão. É uma paixão, só que antes disso a gente almoçava assistindo Cidade Alerta, né? Roubou o carro, roubou a bicicleta, não sei o que, tiro, bala, tudo isso. Então, e a mãe da gente sempre quer proteger a gente. Eu sou filho do meio, mas eu sou o mimadinho da mamãe. Eu tô percebendo. É o do meio, mas é mimadinho. Mas tua relação com teus pais, como que é? Ou como que era? Ou como está? Me fala um pouquinho. Olha, eu sou o filho do meio, né? Como a gente estava falando, meu filho mais velho, ele saiu de casa cedo, acho que com 17 para 18 anos, ele trabalha com TI lá no Canadá. E ele começou, até hoje ele dá aula, né? Ele tem um curso também para profissionais que querem trabalhar com cloud. E ele saiu muito cedo, com 17 anos, começou ensinando a carreira dele lá na SOS Computadores, aqui em Fortaleza. Bem conhecida, né? Sim, sim. E aí trabalhou no Master Concurso por muito tempo, no LFG também, o pessoal do direito deve conhecer também. E ele teve também um chamado com Cristo, e ele pedia porque ele trabalhava muito, ele tinha que viajar toda hora, e ele descobriu quando ele descobriu que ia ser pai, a filha dele, a minha sobrinha, ela, se eu não me engano, tá com 6 anos de idade agora, e ele queria aproveitar, né? E a partir daí ele entrou em comunhão com Deus e de uma forma absurda ele conseguiu trabalhar no Canadá, ele consegue ter mais tempo com a família dele, enfim, ele tá bem mais feliz agora. E quem me chamou mais a atenção em relação a isso foi o Cadu Viana. Eles moram em São Paulo agora, lá na Alphaville, eles têm um curso chamado Imagem de Influência também, que ajuda muitas pessoas a crescerem no Instagram e mudarem de vida, e é muito legal. Também estou fazendo o curso deles agora e estou gostando bastante. E ele que me deu muitos testemunhos e consegui romper e toda essa questão. Eu sou um pouco novo nessa imersão, eu vim de berço cristão, mas ultimamente eu tenho sentido o que é o extraordinário de Deus, né? Vocês que são da parte legal, eu ainda me perguntava por que existe tanta... Uma criança com leucemia não tem culpa de nada, e
pessoas que nascem de uma forma ou de outra, né? Mas é porque Deus, quando criou a gente, ele poderia ter feito a gente perfeito, mas como se fosse um robô. Eu quero que você me ame, mas você não vai ter pecado porque está estruturado assim. Aí nós seríamos uma inteligência artificial. Sim. Mas como um pai, ele quer que a gente ame ele não porque a gente foi feito para isso, mas por livre escolha, né? E a partir dessa livre escolha, existe a ausência de Deus, como existe o frio, a ausência de calor, a escuridão, a ausência de luz. Então, existe a possibilidade de ter a ausência de Deus. E a ausência de Deus é o que causa todo esse desequilíbrio, porque o planeta Terra tem o seu equilíbrio, a órbita e tudo que acontece, a estrutura do ser humano. É uma coisa quase que impossível acontecer isso, se a gente for fazer por cálculo e lógica, né? Mas existe a possibilidade de não querer se afastar, né? E através disso, houve legalidade, quando o pecado entrou na vida do homem, né? E então, legalmente, a gente está condenado, né? Mas moralmente não, porque muita gente vai sofrer injustamente, porque... Então, vocês entendem isso, né? Como se fosse legalmente é possível, mas moralmente não. Sim. Então, teria que vir uma pessoa para responder por isso. E não poderia ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que não tem pecado nenhum para pagar por isso e remir a gente e fechar a conta e tudo certo. Então, a partir daí que eu comecei a tentar não só fazer as minhas vontades, o meu gosto, mas fazer a vontade de Deus. Tem muitos e muitos pecados, coisas que fazem a gente errar, né? Porque pecado é um tiro fora do alvo, né? Sim. E somos corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa matéria, a alma é a nossa consciência, a psique, quer fazer o que é certo, o que é errado, quer viver. Mas o nosso espírito não precisa de nada disso. Nosso espírito é a nossa conexão que a gente tem com o Criador, né? E quanto mais a gente está na carne... Eu sou formado em marketing também, né? Eu não me apresentei dessa forma aí. Não, mas... você é cozinheiro, você é o cara da TI, você é o cara do marketing, você é o ator, você é pai, enfim, né? 1001 utilidades. Mas continue aí, meu querido. Então, eu nem sei onde eu estava, onde é que eu perdi. Faz parte. Tu estava falando também que é formado em marketing. Pois é, e no marketing a gente usa muito simplesmente os 7 pecados capitais, né? Que é o que atrai as nossas fraquezas, né? Que é a vaidade, a luxúria, o ego, a preguiça. E a gente usa muito isso, né? E isso tudo é o que vende, é o que mexe com as emoções das pessoas. Mas o que Deus quer da gente não são as nossas fraquezas, né? Mas que a gente se torne pequenos cristos aqui, né? Que seja cada vez mais forte nisso e que certamente vale a pena, né? Porque eu já saí pro mundo, sabe? Eu já curti, já viajei, já bebi, muito resistente, vida louca, tudo isso. Nem parece. Pois é. Então, como eu me sinto agora, hoje em dia, eu já não abro mais brecha, né? Como a gente viu, você quer tomar uma cerveja aqui? Não tem problema, né? Até na própria palavra fala que a pessoa pode beber, tanto é que Jesus bebia o vinho e etc. O que não se pode fazer é se embriagar, na verdade, né? Porque o álcool, ele veio da palavra grego que vem do álcool, que se chama sem alma. E a partir daí, o nosso córtex pré-frontal, ele fica adormecido quando a gente está embriagado ou quando a gente está apaixonado também. E nesse meio termo todo aí, eu ainda conheci a Umbanda, passei 1 ano e meio, achei muito bonito e comecei a ver algumas coisas de uma outra ótica, né? Eu tive até uma namorada que também incorporava. Que também incorporava, mas segue. Então, aí eu comecei a ver as coisas por um outro lado também e ver que o lado espiritual é muito além do que a gente imagina, né? Então, a partir daí, existem legiões que eles ficam na vibração. Tanto no espiritismo também fala muito sobre isso. Porque, por exemplo, tinha um amigo meu que ele incorporava, primeiro vinha... Olha onde é que tá aí na conversa agora.
Vai lá, fala lá do teu amigo. Espero que ele não esteja assistindo, né? Pois é. Ou a entidade dele, né, deve estar vendo. Aí primeiro vinha a pomba gira, aí ele ficava uma mulher. Depois vinha um bebinho. E o bebinho, engraçado que antes dele beber, ele já ficava com cheiro de álcool sem nem beber. E eu não entendia isso. Como é que a pessoa veio com cheiro de álcool sem estar bebendo? Aí isso tudo no mesmo momento, vinha uma sequência, né? Aí depois vinha o preto velho e por último vinha uma criança que era o que chamam o Exu Mirim, né? O Erezinho. Sim. E daí ele ficava no chão falando como criança, pedindo doce e tudo mais. Depois limpava e ia embora, né? Então, a partir daí eu vi que quando eu tô fumando ou alguma coisa, sabe? Vem essas legiões para não sentir o sabor daquilo, mas ficar naquela vibração. Mas entende? tu faz analogia a essas situações que tu viveu quando tu comete um certo pecado, vamos dizer, algum tipo de vício, fumar, beber, tu faz essa analogia pelo que tu vivenciou com esse teu amigo? Eu faço sim, porque, na verdade, eu participei 1 ano e meio, eu participava de uma gira, entendeu? Com várias pessoas incorporando, eu estudei a fundo, e por um momento estava começando a querer também que eu me envolvesse mais, começasse a participar do grupo. Eu gostava só de ser espectador, né? De tomar os passes, essas coisas e tal. Então, eu sou uma pessoa muito livre, meu espírito é assim, é de liberdade, então eu nunca quis me prender a algo, né? Então, eu comecei a ir, mas quanto mais eles queriam me puxar para dentro, eu comecei a querer ficar um pouco mais fora, né? E depois disso eu comecei a ficar, eu cortei de vez, totalmente, depois de alguns episódios. E eu vi que chegava no momento que daqui a 2 anos eu faço 40 anos, né? Então eu acho que já não tem mais muito do que eu ver em relação à espiritualidade ou a desejos da carne, homem, mulher e etc. Então a minha vida estava parecendo uma novela da Malhação, que só mudava os personagens. E por sinal, eu participei já de um episódio da Malhação quando eu era mais novo. Ah, também. foi? Mais um aí pra Mais você dizer. um aí pra gente desmistificar, né? Exatamente. Então, a sensação que eu tive era como se fosse um adicto também, que aí eu não posso abrir alguma brecha, começa a fazer pouco a pouco. Então, eu comecei a cortar zero mesmo. Mas isso é algo pessoal. Tem pessoas que têm uma outra conduta, que consegue isso, aquilo. Não sei no futuro, mas por hora eu estou fazendo isso. E isso me ajudou muito também. Na questão espiritual, na questão mental e na questão de toxinas no corpo também, né? Porque a gente sabe o que o álcool pode fazer em questão de açúcar e etc. Sim, então, sim. isso foi tudo uma entrega para conseguir chegar na minha melhor versão. E eu tô nesse Ainda começo tá em aqui. processo de construção. Isso. Quem sabe no próximo podcast aí que você No me próximo convidar, episódio, né? Quem sabe. aí eu já vou vir com grandes novidades aqui. Perfeito. Tu comentou que é formado e também existe a questão dos gatilhos mentais alinhados com os 7 pecados capitais, correto? Sim. Tu poderia elaborar algo ou ser instrumento usado por Deus e utilizar os instrumentos de marketing alinhado com o que tu falou e fazer algo melhor para a sociedade hoje? Sim, com certeza. Eu acho que o meu chamado não é muito para a pessoa se converter, mas é mais para a pessoa se reaproximar, a pessoa que estava afastada e vir para Deus. Falando do marketing, o que é um gatilho muito poderoso é em relação à prova social. Quando você vai vender algum produto, você faz tudo, você diz uma prova social, você tem muito mais credibilidade, né? Sim, claro. E eu tenho muita prova social sobre isso. E eu não estaria aqui falando isso aqui da boca para fora se realmente não tivesse toda essa mudança na minha vida, sabe? A questão do meu humor, a questão de eu ter... Olha só, eu vou te dizer uma coisa, é muito bom ter um carrão, é muito bom viajar, é muito bom você fazer o seu trabalho, mas existe um vazio dentro da gente que nada preenche. Eu já tive momentos de extrema felicidade onde eu fiquei triste
E eu não entendi o porquê. É mais fácil a gente entender quando a gente vê que a gente está com problema de saúde, alguma coisa, mas eu já cheguei a pontos de acontecer isso. Entendeu? Então, com a presença, eu podia estar bem, podia estar mal, mas sempre tinha algum conforto. Mas, não que isso seja um mar de rosas. Até o final da vida, a gente vai ter algum desafio, vamos ter sofrimentos, mas eu já estou olhando por algo na frente, estou olhando pela minha vida eterna. Para que você certamente ama seu pai, sua mãe, é bom a gente dar um abraço, é bom ver o quanto que eles se acertaram ou erraram, mas eles fizeram o melhor que eles puderam. Então, imagina a gente poder ter esse contato quando a gente passar dessa para melhor, em relação a quem criou isso aqui tudo, né? Quem criou. Tu acredita em vida após a morte? Acredito. Sempre acreditei, na Por qual verdade. motivo? Eu acho que não fazia. É que nem aquela história de Nietzsche, né? Se a gente não acreditar num Deus, nós somos cadáveres que estão se locomovendo por aí. E nada mais. Eu acho que é uma complexidade tão grande do sistema solar, a Terra, se mover um pouquinho para cima, para baixo, já não aconteceria nada. E a complexidade que é do nosso corpo, e tudo isso através de pra nada, isso aí nunca, nem criança entrou na minha cabeça. De não ter um criador para isso tudo, né? Deixa eu entrar para outra esfera. Tu acredita que nós somos os únicos seres humanos racionais em todas as galáxias existentes? Polêmica, hein? É uma crença. É uma crença. Tu acha que não seria egoísmo nosso imaginar que só nós, seres terrestres, somos racionais, não existe um outro ser? Qual o teu pensamento em relação a isso? Olha, tem a minha opinião. Assim, se Deus quisesse que fosse só nós, tudo bem. Isso aí é a matriz. Agora tem a minha opinião e a sua, né? Diante de tantas galáxias e tantos planetas, eu acho um pouco provável que não tenha uma vida, né? Um outro tipo de vida e em outras dimensões também. Porque até aqui, onde a gente está vivendo, existe uma batalha espiritual, né? A gente tem o nosso anjo da guarda e em outra dimensão e fora desse espaço-tempo, né? Porque até aqui já é uma coisa minha aqui, que às vezes eu sou... Olha o religioso falando sobre isso. Eu sou ariana também, eu percebi, você é religioso, tamo junto. Eu sou ariana também, tenho as minhas crenças, né? E também concordo com a tua opinião, tá? Mas vai, Ariano, fala aí o que eu cortei teu raciocínio, continua. Pois é, então, se tudo é energia, né? A própria fala é energia... A questão do sexo que eu comecei a tratar de uma forma diferente também é uma energia e é um tipo de contato onde dois se transformam um só é capaz de gerar uma vida através disso. Então, eu acho muito difícil não ter um outro tipo de vida. E até mesmo o nosso pensamento, por exemplo... comecei a estudar muito sobre sociedades secretas, ciência, etc. A gente vê sobre simbolismo, sobre mensagens subliminares e projeto Blue Beam, tantas coisas que eles fazem. Então, até um personagem que não existe nesse plano espaço que a gente está entre matéria, né, espaço-tempo, esse plano tridimensional. Sim. Em outro plano, na verdade, ele existe. E tudo isso são algumas distrações que podem fazer a gente se distanciar do Criador, que acaba sendo idolatria. Às vezes pode ser até na família, um filho que a mãe idolatra, só pensa nele, tudo é em relação a ele, ou qualquer outras coisas, ou o próprio bezerro de ouro que é citado na Bíblia, na passagem de Moisés, né? Então, é mais ou menos sobre isso. Eu acho que tem realmente... Então, assim, pra gente finalizar, vou te fazer uma pergunta bem polêmica. Sei que você é uma pessoa extremamente estudiosa, que conhece sobre a Bíblia. E, assim, minha indagação é: o que tu acha que falta, a última coisa que falta para Jesus voltar aqui no planeta Terra?
Então, existem centenas de profecias, né, na Bíblia. Isso eu vim aprender de um tempo para cá, onde, tipo, há 200 anos, um profeta falou que ia acontecer determinada coisa e foi acontecendo e foram se cumprindo, né? E através da tecnologia, a gente vê que o tempo tem passado mais rápido, né? A gente é da época da cartinha, que a gente fazia uma É, cartinha com cheirinho para namorada. é verdade. E hoje em dia, como a informação ela passa mais rápido, tenho a impressão do tempo tá passando mais rápido, né? Se eu não me engano, fisicamente isso está acontecendo Está também. acontecendo porque a nossa Terra, querendo ou não, o eixo, né, alterou. Isso aí eu gosto muito de estudar essa questão. Não tem nada a ver com a minha área, mas só a título de curiosidade mesmo. Nós aumentamos a questão do tempo, realmente está passando mais rápido porque o eixo da Terra ele girou 0,005 alguma coisa, e com isso é a física que explica, tá? Não Uhum. sou nenhum especialista, não sou nada. Mas com isso alterou 0,02 milésimos de segundo. Pra Sim, gente é quase nada, mas alterou. sim, verdade. Entendeu? Pois bem, pois prossiga. Então, em relação a isso, como existe um norte, não estou indo pela minha opinião ou por opinião de terceiros, mas como tudo na vida a gente tem que seguir o norte. O meu norte é a Bíblia, né? Então, na Bíblia diz que tudo isso tem um tempo para terminar. As coisas vão acontecer, as profecias estão acontecendo, né? Existe a questão de Nimrod, da Torre de Babel, do sonho profético, onde tinha as camadas, né? A época do barro, a época do ferro, cada uma dessas foram acontecendo. E eu acho que através da inteligência artificial, o transhumanismo, tudo isso que está acontecendo é algo que eles mesmos querem que aconteça, que eles não possam morrer, que eles tenham vida eterna, que eles consigam simplesmente mudar a consciência de um corpo para outro, porque eles sabem que eles não têm a salvação, então eles querem estar aqui, já querem ir para Marte e Já existem projetos, né? exatamente, já tem projetos acontecendo sobre isso. Então, na verdade, tudo tem um fim, né? E como nessa vida aqui todo mundo tem o seu tempo, eu acho que a vida na Terra também vai ter um tempo que vai cessar e a gente vai ter que ir para a glória, né? De fato, e conseguir entender toda essa magnitude, né? Porque eu já vi muitas pessoas vivendo o extraordinário aqui, né? Então, eu acredito que tem muito mais pela frente. Aqui é como se fosse um tempo que a gente está aqui para poder viver essa experiência e poder evoluir Sim. e para depois a gente ir na glória do Senhor. E, e é isso, né? Muito Eu bom. acredito, tá? Assim, de forma simples, direta e objetiva, né? Que o que falta, a única coisa que falta para essa pergunta que eu te fiz é a última pessoa no planeta Terra ouvir falar e ter a oportunidade de conhecer Jesus. Ponto. Porque todas as profecias já estão se cumprindo. Tudo que está em Apocalipse, se você for levar o pé da letra, obviamente, a gente não tem discernimento suficiente para entender tudo que está acontecendo. Mas eu acredito que só falta isso. Tu concorda ou não? Eu concordo. Eu concordo porque tá tudo muito evidente, né? Porque o que acontece é engraçado que a Bíblia, a gente tem esse acesso muito fácil, né? Mas durante tanto tempo era muito caro para poder fabricar a Bíblia, né? Como ele foi apresentado no começo, eu estava falando que eu tinha alguma certa dificuldade em ir para a igreja e tal, e antes que a celebração da igreja era feita em aramaico, em latim, em outras linguagens, e cada vez foram se aproximando, né? A gente vê o grande avivamento que está acontecendo na África também, onde eles estão extremamente felizes com a presença
E perseguição também em alguns lugares, né? Por exemplo, na China é proibido, se pegar o cidadão lá com a Bíblia, ele é preso, corta a mão e por aí vai. Então, perseguição sempre vai haver e são mais algumas coisas que vão acontecendo, né? Sim, sem dúvidas. Então, eu conheci, né, o Luiz lá na barraca do Seu Domingos. Inclusive foi domingo, né? E assim, uma pessoa extremamente maravilhosa, que inclusive, para quem gosta de balada, ó, pode ir lá, que lá é um ambiente maravilhoso. Eu vou chamar ele aqui para ele se apresentar, né? E falar um pouquinho mais como foi que nos conhecemos. Chega aqui, Seu Domingos. Opa, minha filha Érica, tudo bom? Tudo jóia. Ai, meu Deus. O Luiz me apronta cada um, rapaz. Eu não queria nem vir aqui, tava cheio de coisa. Aí ele falou, não, a Érica me chamou, ela é muito legal, você precisa ir lá. Pois é, cá estou aqui, minha filha. Sim, me diga aí, como foi a situação onde você me conheceu? Narre aí um pouquinho de como foi. Pois é, pra quem não sabe, eu tenho uma barraca de praia. Seu Domingo Beach Club fica aqui em Fortaleza, na Praia do Futuro. Então, eu tava passando por lá. Conversei um pouquinho com você, na verdade, né? Deu um oi, meu tchau. E depois passou o Luiz aqui, aí ficou falando com você. Aí ele falou, olha, a Érica me chamou para ir pro podcast. Eu, que é isso, menino, deixa de ser besta, macho. É só um podcast. Ele ficou nervoso. Ele pediu para eu vir aqui com ele, porque ele tava todo tímido para vir. Aí, macho, deixa de ser abestado, mano. Vamos pra lá, vamos conversar direitinho. Porque você já é desenrolado, né? Você já é desenrolado. Você consegue chegar, conversar, dançar. Inclusive, tem uns vídeos aí na internet que eu vejo que você dança muito bem. Pois é, meu filho. Eu comecei a dançar uma seresta no começo. Agora eu tive que aprender a dançar esses negócios de TikTok, tic-tac batendo na cabeça. Mas a gente tá lá pra fazer isso, né? A gente tem que faturar. É isso aí. É isso aí. Tamo junto aqui pra fazer esse povo feliz, né, rapaz? Pois, Seu Domingos, foi um prazer, né, reencontrá-lo aqui no nosso podcast. E agora eu gostaria que você chamasse aí o Luiz de volta para que a gente possa finalizar aqui com chave de ouro. Eu vou chamar o Luiz aí, porque já deu aqui minha hora pra ele terminar logo aqui, pra gente continuar lá o processo, né? É Eles isso ficam aí. explorando os idosos desse jeito, mano. Meu Deus. Não tem condições. E É convidar isso. aí vocês que querem conhecer uma barraca com alta gastronomia, boa estrutura. Tem o meu boteco original ali das antigas também. Quiser comida boa, boa estrutura, uma música bacana, só vir ali pro Seu Domingo Beach Club e pro boteco do Seu Domingo. Obrigado aí, Érica, pela presença. Novamente, gratidão, viu? Gratidão é a palavra que define esse momento. É isso aí. E Isso aí. agora chame lá. Chame lá o Luiz, que eu quero finalizar o nosso podcast. Tá bom, vou chamar aqui ele. Até mais, pessoal. E é isso. Estamos aqui encerrando o nosso podcast maravilhoso, tá? Desde já, gratidão. Luiz Viana, Imagina. desde já, gratidão. Deus te Imagina que abençoe. agradeço. E tamo junto até depois do fim. Amém. E é isso. Obrigado, pessoal, pela atenção, sua audiência aqui da Érica. Pessoal muito instruído e que eu posso falar para vocês, pessoal, que como aconteceu na minha vida toda essa mudança, eu faço um desafio para vocês que 30 dias vocês busquem de uma forma como vocês nunca buscaram na vida de vocês. Contato, seja uma oração no seu secreto, eu não estou falando sobre igreja, sobre religiosidade, mas simplesmente vocês terem a oportunidade de sentir cada vez mais profundamente o amor de Deus aí na vida de vocês, tá, pessoal? Obrigado.